Bom dia. Hoje é um dos dias mais importantes para nós, nascidos de novo, família de Deus, comemorar a Páscoa, a passagem da morte para a vida. Isso é o maior milagre que poderia acontecer para você e para mim. Só nessa comemoração nós podemos ver o quanto Deus nos ama. Você não deve ficar alheio à vida de Deus na sua vida. E hoje, como é Páscoa, eu quero trazer à memória quando começou a Páscoa, porque ela é tão importante. Eu amo chocolates, mas Páscoa não é ovos de chocolate. Você pode comer chocolate o ano inteiro. É muito mais do que isso. É simplesmente incomparável. Então vamos orar nessa manhã e vamos agradecer a Deus porque um dia Jesus veio. São duas festas importantes para mim, para você. Jesus nasceu, o Natal é muito importante. E a morte e a ressurreição dele. São duas festas que você sempre tem que trazer no seu coração. E eu quero te alegrar também com as passagens que estaremos lendo nessa manhã. Você vai ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu quero começar em Êxodo, eu quero mostrar para você quando surgiu a Páscoa e por que ela é importante. Porque essa passagem da morte para a vida é importante para você e para mim. E você sempre deve lembrar do Jardim do Éden, sempre. Porque aonde Adão caiu, ali tudo começou a acontecer. Mas em outro jardim, que é o jardim do Getsemane, Jesus se levantou. O segundo Adão se levantou e teve uma escolha poderosa, maravilhosa, que mudou a minha vida e mudou a sua vida. Então, quando você olha lá para trás, lá no Jardim do Éden, você viu que um dia Adão, o primeiro que foi criado filho de Deus, pelo livre-arbítrio, fez uma escolha errada. Mas Deus não nos deixou perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. Ele enviou o segundo Adão, que é Cristo. Então hoje você tem no seu coração uma viva esperança, como eu, que um dia todos nós teremos um corpo glorificado, não ficaremos aprisionados na morte. Então vamos agradecer. Nesse domingo maravilhoso, um domingo poderoso de morte e ressurreição. E assim se começa agradecendo ao Senhor por essa manhã maravilhosa, gloriosa, toda de verde esperança. Bom dia! Que manhã maravilhosa, que dia maravilhoso, porque esse é o dia que o Senhor fez para mudar a condição de cada um de nós. E para isso foi feita uma obra. O Filho do nosso Pai Celestial, desse Deus vivo, morreu e foi necessário para que o sangue dele fosse derramado. E nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Foi feita uma nova aliança conosco. E o nosso Redentor fez essa aliança por amor a nós. E Ele ressuscitou. Ele vive. O nosso Redentor, o nosso Salvador não tem ossadas em túmulos. O nosso Redentor vive, Ele é vivo, Ele fala conosco. Ele é poderoso. Ele é fiel. Ele nos trouxe vida eterna. Ele nos trouxe a paz que ninguém, nem nada neste mundo pode nos dar. Ele nos trouxe vida em abundância. Sabe por que temos vida em abundância? Porque temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que vive em nós. Somos como um ribeiro de águas. Somos levados pelo Espírito, ensinados pelo Espírito Santo. Não estamos só. Então nós somos cheios da vida de Deus em nós.
E hoje, o mundo cristão comemora a Páscoa, que é essa passagem de uma vida de trevas, de morte, de falta de paz, de falta de alegria, uma passagem que só Jesus pôde nos dar. Ele nos transportou das trevas, da falta de luz, da angústia, Ele nos transportou de uma condição de morte para uma condição de vida e vida em abundância. Somente Jesus pôde fazer essa obra. Somente Ele. Então a Ele toda honra, toda glória. Não importa o que você esteja passando agora neste momento. Não importa qual seja a tua situação. Se é de dificuldade, se é de tristeza, se é de angústia. Você vai agora agradecer, porque Ele já te transportou, Ele já te tirou desta condição e te transportou para um reino de vida. O reino de Deus, Ele te trouxe para esse reino. Porque o nosso Deus está vivo, Ele vive, Ele te trouxe para um reino de paz, de justiça, de alegria no Espírito, um reino de vitória. Então nessa manhã, Pai, nós te agradecemos. Querem ficar de pé? Coloque todo o seu coração nessa oração. Coloque todo o seu coração. Coloque toda a sua alma. Coloque tudo que você tem nas mãos do Senhor Jesus, porque o nosso Redentor vive. Ele está vivo. Ele está intercedendo neste momento por você. Neste momento, a palavra de Deus diz que o nosso Redentor ressuscitou e que está à direita do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por você agora. O que é que você tem no seu coração? Qual é o seu pedido? Qual é a sua angústia? O que você veio buscar? O nosso Redentor que está vivo, está intercedendo por você agora. E Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é poderoso. Todas as coisas dos céus e da terra foram criadas por Ele e para Ele. O nosso Redentor é poderoso. Ele é o Filho do Deus vivo. E Ele intercede por você agora. Obrigada, Jesus. Obrigada porque podemos estar na sua presença, Pai, por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sangue do Teu Filho que nos tornou filhos do Deus vivo, filhos verdadeiros, filhos que foram verdadeiramente selados, ó Pai, com Teu DNA. Existe em nós a marca do nosso Pai Celestial. Somos cheios do Espírito Santo. Obrigada, Pai, porque o Senhor Jesus nos ouve nesta manhã. Obrigada por ter trazido esse reino, Jesus. Esse reino que está dentro de nós. Reino de paz, que somente Jesus pode dar. De justiça, porque somos selados pelo Espírito Santo. Temos a natureza do nosso Pai hoje. Obrigada pela Tua justiça. Obrigada por essa alegria que vem do Senhor, Pai, que não vem do mundo. Obrigada pelo reino de Deus que Jesus nos trouxe. Obrigada porque o Senhor Jesus está intercedendo por cada um de nós neste momento. E o que você veio buscar, você recebe. Porque o nosso Senhor Jesus é fiel. Obrigada. Nós te louvamos por essa palavra, Pai. Te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela vida da pastora Rita, Senhor. Sê com ela, que ela fale pelo Espírito, Pai. Porque ela é tua filha e obediente. Nós oramos pela pastora Rita e agradecemos por essa manhã, Pai. Te louvamos por essa obra
de Jesus. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Oh, aleluia. Vamos pegar Êxodo, capítulo 12, bem no comecinho da Bíblia. Quando que a Páscoa foi instituída? Isso é importante para você e para mim. Porque você vai observar que o tempo todo Deus amou e ama você. Ele não ficou quieto, ele não ficou parado quando Adão fez a escolha errada. E você não tem que aceitar as dificuldades, você não tem que aceitar derrotas, você tem que conhecer as promessas de Deus para você. Então não existe nada nessa manhã que Deus não possa te encorajar, não possa te ajudar. Mas você tem que fazer algo que é de extremo valor. Você precisa ouvir a instrução dele e obedecer a instrução de Deus. É por isso que Jesus diz: você me ama? Amo o Senhor. Então guarde os meus mandamentos. Guarde os meus mandamentos. Pratique a minha palavra. Não adianta eu dizer para você, eu te amo. Eu fico o tempo todo batendo em você. Eu fico o tempo todo buscando destruir você. Mas eu falo que te amo. Mas eu não levo em consideração nada do que você fala para mim. Então a minha fala é uma fala ao vento. Não tem algo de substância. Não tem algo verdadeiro. Porque quem ama protege, quem ama guarda. Quem ama mostra uma direção. Você ama seu filho, você protege seu filho, você guarda teu filho. Você dá a ele uma direção precisa, você não engana seu filho. Você não conta mentiras para ele, você fala a verdade. Paulo diz, porventura, me tornei teu inimigo, Israel. Tornei teu inimigo porque eu falo para você a verdade. Eu sou teu inimigo porque eu estou contando para você a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Você conhece a verdade que está em Cristo e essa verdade te liberta. Você continua no caminho errado se você quiser. Só que a Bíblia diz que o fim é morte. Por isso nós temos uma pessoa chamada Espírito Santo. E o diabo não quer que você esteja ouvindo a instrução do Espírito. O diabo quer que você continue no engano, fazendo aquilo que a tua carne deseja. Só que a nossa carne é contra nós. Os nossos sentimentos quebrados são contra nós. Se nessa manhã você quer mudança radical na sua vida, se nessa manhã você quer andar em vitória o tempo todo, você precisa fazer uma escolha. A escolha de colocar em morte os teus desejos carnais. A sua escolha de colocar em morte as suas emoções quebradas. E como que você faz isso? Se você ainda não nasceu de novo, você tem que nascer de novo. Sair da morte para a vida. Ser da família de Deus. Eu nasci nesse mundo família Andrade. Eu nasci nesse mundo família adâmica. E a família adâmica tem vários nomes. Andrade, Teixeira, Silva, Ferreira, Albuquerque, qualquer outro nome. Tudo é família adâmica. E todo mundo nasce na mesma sentença de morte. Andrade, Junqueira, Lima, Silvia, não importa. Nasce na mesma sentença. E aí Jesus veio. E todos nós, de todas as nações da terra, somos chamados para ser da família de Deus, uma única nação. Saímos da morte para a vida. Eu não fui culpada por nascer pecadora. Os meus pais naturais me trouxeram para o mundo caído. Mas Deus não me deixou perdida.
No ventre da minha mãe ele me encontrou e me chamou, como chamou cada um de nós para sermos família de Deus. Eu não pude escolher nascer pecadora, mas eu posso escolher nascer família santa. Você pode escolher ser da família de Deus. Você pode. Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que entregou seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá para sempre. Então Jesus não só morreu, ele ressuscitou. A morte não conseguiu aprisioná-lo. Esse é o maior milagre que só Deus poderia fazer. Tirar da morte vida. Ele é o primogênito dentre os mortos. Significa que existe uma fila atrás dele. Ele te deu uma condição de não ficar preso na morte. Mas um dia todos nós seremos ressuscitados com ele. Teremos um corpo glorificado. E o mais importante, a vida continua. Então não troque aquilo que é temporário pela eternidade. Não faça isso. Lute todos os dias para que a sua carne não fique te puxando para caminhos de morte. Faça boa escolha. Faça boa escolha. Eu costumo dizer que a fala de Jesus, casamento é para a terra, não é para o céu, não é para sempre. Então não perca a sua eternidade por causa de um casamento, por causa de qualquer coisa, qualquer felicidade temporária nessa terra. Eu acho o casamento algo fantástico. Casamento. Casamento. Não morar junto, não fornicação. Casamento. Existe um preço para você fazer sexo. Se chama casamento. Ser solteiro é ser solteira. Eu sou solteira. Eu não faço sexo, eu sou solteira. Agora, se eu quiser fazer, eu tenho que casar. Esse é o preço. Casamento é algo do coração de Deus. Para você formar uma família em Deus. Para você ter uma família em Deus. Esse é o princípio, essa é a verdade. Isso é bênção para você. É bênção para o teu filho, é bênção para a tua casa. Seguir o padrão do alto, o padrão do céu. Por isso Cristo veio para nos tirar de qualquer caminho de morte e nos transportar para a vida. Quando lá em Êxodo, capítulo 12, a Páscoa foi instituída, havia um princípio poderoso aqui. Deus não queria a morte do povo do Egito. Em cada uma das pragas era uma chamada para eles se converterem ao Deus verdadeiro. O tempo todo, cada pessoa que está agora no inferno, enquanto eu estou falando com você, tem pessoas morrendo nesse exato momento e se perdendo para toda a eternidade. Como nesse exato momento que eu falo com vocês, tem pessoas morrendo e indo para o céu. Mas aquele que está no inferno foi amado por Deus. E Deus tentou buscá-lo o tempo todo da vida dele nessa terra. Satanás não pode te matar. O poder dele foi tirado no Jardim do Éden. Se Satanás pudesse matar, destruiria cidades e cidades e muitos estariam indo para o inferno a galope. Cidades seriam destruídas. Ele precisa encontrar alguém nesse mundo para usar, para destruir pessoas, para matar pessoas. Um dia ele encontrou no coração de Hitler toda uma condição para destruir milhares e milhares de pessoas. Ele precisa de alguém para fazer isso. Que não seja você, que não seja eu.
Nascemos de novo, temos uma nova natureza. Por isso que a Páscoa é poderosa demais para você. Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa passagem da morte para a vida. Não é uma brincadeira, não é uma história. Páscoa não são ovos de chocolate. Não é isso. Páscoa é sair da morte para a vida. É uma passagem poderosa que você se alegra, porque você sabe que todos os dias você não está mais condenado à morte. E o dia que você deixar esse planeta, você estará diante do teu Criador. Porque você escolheu a vida e não permanecer na morte. Não é uma religião. Não é. É ser família de Deus. Nascer de novo é ser família de Deus. Sair da família adâmica e entrar pela porta que te conduz à família de Deus, que é Cristo. Ele é a porta, Ele é o caminho. Ele é a ressurreição. Você não está sozinho nem sozinha, perdido, perdida. Com as suas lutas internas, existe alguém que te ajuda. Faça a boa escolha nessa manhã. Escolha a ressurreição. Escolha a vida. Não fique lutando sozinho. Não existe necessidade para isso. Que eu sou cheia de fraqueza, que você é cheio de fraqueza, Deus sabe disso. Mas isso não pode ser uma desculpa para você e para mim. Porque Ele é a nossa força. Como que você sinaliza para Deus que você quer mudança? Primeiro passo, se arrependendo. Não querendo mais ser como antes. E o segundo passo, aceitando essa vida nova que Ele te oferece, de graça. Aceitando que o Espírito Santo é o mestre da nova natureza. E Ele quer te ensinar tudo que está no coração de Deus para você. Você acha que o Espírito Santo não sabe como te tirar de dívidas? Você acha que o Espírito Santo não sabe te tirar da prostituição? Você acha que Ele não sabe o caminho de volta para te tirar de qualquer lugar errado que você esteja? Lógico que Ele sabe. E o preço, Rita? É de graça. Só vai custar algo de você. O seu tempo com Ele, para aprender dEle, para saber como fazer, se submetendo à palavra dEle, aos princípios, ao padrão dEle. É você e Deus e mais ninguém. Não é o seu marido, é você. Não é a sua esposa, é você. Não é o seu namorado ou a sua namorada, é você. Você escolhe, e a sua escolha muda a sua casa, muda a sua vida. Há mais de 30 anos eu fiz a boa escolha, e a minha casa mudou. Os meus amigos mudaram. E a minha cidade está mudando, e vai mudar mais e mais. Porque eu espero pelo avivamento, eu busco pelo avivamento, eu quero o avivamento. Eu quero as pessoas salvas, eu quero as pessoas curadas, eu quero as pessoas libertas. Porque eu sei que tudo que eu vejo vai passar um dia. Eu sei que toda a riqueza do mundo vai passar um dia. Não troque as riquezas do mundo pela maior riqueza, que é Cristo. Não troque, não vale a pena. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida da terra, se você se submeter à instrução do Espírito. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não tem medo das tuas perguntas. Mas Ele precisa que você tenha coragem de viver a vida que Ele te oferece. Não mais a sua, a dEle. Então não fique olhando para trás. O passado passou, acabou. O melhor dia da sua vida é hoje. Amanhã, não cheguei no amanhã. Qual é o melhor dia da sua vida? Hoje.
Qual é o melhor dia da minha vida hoje? Hoje eu escolho mudar. Hoje eu escolho a vida e não a morte. Hoje eu escolho ser diferente. Hoje eu me arrependo. Hoje eu me levanto. Hoje eu continuo. Eu não paro. Então, vamos ver aqui nessa passagem. Eu não vou ler todo o capítulo. Temos não tanto tempo, mas eu te aconselho a ler com calma Êxodo capítulo 12 para você entender que Deus chamou em cada uma das pragas o povo ao arrependimento. Mas eles não quiseram. Não existe ninguém diante de Deus um dia, porque haverá o julgamento, que vai dizer, não, o Senhor não me buscou. O Senhor não procurou por mim. O Senhor não me deu chance. Não. Porque todos nós somos indesculpáveis. Porque dia após dia, tudo que você enxerga fala da grandiosidade do Criador. Tudo que você vê, o sol, a lua, o dia, a noite, a chuva, fala que existe um Criador. Alguém criou. Alguém criou você. A sua imagem e semelhança. Você não é como um animal que tem só corpo e alma. Você tem espírito. Por isso ressuscitamos em Cristo. Em Jesus, todos nós passamos a ser família de Deus, espíritos vivificados para sempre com Ele, eternamente com Ele. Vale a pena você abandonar a velha vida e seguir uma vida nova. Versículo 1 de Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro tipificava, lembrava, trazia, era uma imagem da chegada do verdadeiro cordeiro que é Cristo. E tinha umas características do cordeiro. Olha o versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras, e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. A Páscoa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite o anjo da morte iria passar. Nas casas onde o anjo visse o sangue, a marca do sangue desse cordeiro, a morte, o anjo da morte iria pular aquela casa. Então todos que estivessem naquela casa não morreriam naquela noite. Jesus é o sangue derramado, o Cordeiro Santo derramado por você e por mim. A morte não pode mais te tragar. Ela perdeu a força na sua vida. O pecado perdeu a força. Então quando você olha para você, pensa no preço que a sua vida custou. Então você acha que Deus vai te negar o quê? Que Deus não fará por você e por mim. Se Ele deu tudo o que Ele tinha por você e por mim. Agora, o que Ele espera de você? O que Ele espera de mim? Que você valorize isso. Que você não jogue a sua vida fora. Que você não gaste o seu tempo inutilmente em coisas vãs. Que você olhe
cada dia da sua vida e você pense, eu tenho mais um dia, eu vou aproveitar as minhas 24 horas do dia, eu vou conhecer melhor o coração do meu Pai. Eu não vou passar a minha vida aqui em vão, correndo atrás do vento, gastando o meu tempo naquilo que não é nada, nos prazeres da minha carne. Isso é morte, não é vida. A vida continua. Não seja ignorante dessa verdade. Não fique gastando o seu tempo em coisas que não vão te edificar. O que é que me edifica, Rita? Conhecer Deus. Conhecer o coração de Deus para você. Saber que Deus não tem morte, Ele tem vida. Saber que hoje é um dia maravilhoso para você trazer à memória que a sua vida não é qualquer vida. Que a sua vida custou um preço que ninguém nesse mundo pode pagar. Que é impagável. Então, o que você pode fazer? Começar a olhar os planos perfeitos de Deus para a sua caminhada nessa terra. Existe um plano perfeito que foi traçado antes da fundação do mundo. E ele fala, aqui pega o versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai o molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara. A Moisés e Arão assim fizeram. E do jeito que o Senhor falou, aconteceu. Então a Páscoa é a passagem da morte para a vida. Nós estávamos mortos, nascemos mortos, mas Ele te buscou e me buscou em Cristo. E esse convite não é só para nós. Deus não faz acepção de pessoas. Esse convite para o mundo inteiro, todas as nações, línguas, povos, todos devem ouvir essa mensagem poderosa. E aceitar, a escolha é muito pessoal. Mas a sua escolha muda a tua vida, tua casa, tua família, tua cidade, tua nação. Muda você. Pega Romanos 8 comigo. Olha Paulo falando. Romanos capítulo 8, versículo... Pega do versículo 31, eu vou ler do 31 ao 34. Lembra, nessa manhã vamos trazer à memória o que significa Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. A nossa Páscoa você pode comemorar todos os dias da sua vida. Pensa o quão maravilhoso é você ser um marido sábio, um marido que conhece e ama Deus, que usa as promessas da palavra para o bem-estar da sua casa, da sua família. Um homem de mãos santas que ergue as mãos e adora a Deus, um sacerdote do seu lar, que ensina aos seus filhos o verdadeiro significado da morte e ressurreição,
que ensina a sua família, os seus filhos, os seus netos, a importância de nascer de novo, de ter Cristo reinando em seus corações. Como é bom ser a mulher sábia que edifica seu lar, não a tola que destrói tudo com comportamento errado. Ser a mulher sábia que tem vestes de força e dignidade, que não tem medo do amanhã, que ama seu marido, que respeita o seu marido, que honra o papel dele. Como é bom ser a ajudadora idônea que faz bem ao marido todos os dias da vida dele. Como é bom ter promessas maravilhosas e saber que Deus é com você, que Deus é comigo. Como é bom você deitar e pensar, se nessa noite eu fechar os meus olhos e abrir na eternidade, estarei com meu Pai para sempre. Sem culpas, sem medos, sem traumas, sabendo que você fez o seu melhor nessa terra. Sabendo que tudo vai ficar, mas que a promessa que Deus te deu irá acompanhar os seus descendentes. Que você foi um bom testemunho para a tua casa. Que você foi uma carta lida para o teu filho, uma carta lida para o teu neto, para o teu bisneto. Que você foi fiel até o fim. Que você não teve medo de amar a palavra do teu Pai, colocá-la em prática. Como é bom você andar por este mundo e saber que o diabo olha para você e sabe que você tem vestes brancas, que você é santo, que você não está preso na morte, que você saiu da morte para a vida. Como é bom você entrar em qualquer lugar e saber que o diabo tem que sair daquele lugar, porque você entrou ali. Você é luz do mundo e sal da terra. Pensa na autoridade que foi dada a você e a mim, pela morte, pela ressurreição de Cristo. E o que você faz com isso? Me conta. Você guarda? Você não usufrui? Você fica cada vez mais parecido com o mundo? Ou você está buscando ser cada vez mais parecido com Cristo? A sua fala é fala de vida e ressurreição? Ou a sua fala é de morte? Comece a pensar que você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Que os seus amigos precisam da vida de Deus. A sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão. Seja bem sincero com você nessa manhã. Você está ouvindo a pregação do Evangelho da vida. E as pessoas que você diz que ama estão mortas. E você simplesmente não faz nada. Não ora por elas. Não se manifesta diante delas com a verdade. Isso, às vezes, vai te custar. Você pode ouvir muitas coisas que não vão te agradar. Mas você tem que saber que todos aqueles que querem viver piedosamente nesta terra serão perseguidos. Por que serão perseguidos? Por causa da verdade. Não é a você que eles odeiam. É a verdade que eles enxergam em você. Eles nem sabem por que não gostam de você. Eles não conseguem identificar. É porque existe verdade em você. A verdade que você está praticando. Então, fique feliz quando você é perseguido, porque você tenta viver piedosamente nessa terra. Saiba que grande será o seu galardão. Existe um prêmio para você e para mim. Que deixar de amar a sua própria vida e amar a vida de Deus, a vida de Cristo em nós. Existe alguém que te ama. E não ama pouco, ele ama muito. E é impossível amar mais do que ele já te ama. Não dá para eu fazer mais, alguma coisa para Deus me amar mais, é impossível. Ele te ama
Confia no amor de Deus por você. Queira a sua casa inteirinha salva, queira teus amigos salvos, queira a pessoa que você diz que ama salva, queira, com tudo que você tem no seu coração. Seja essa esposa sábia, seja esse marido sacerdote do lar. Queira teus filhos com você para a eternidade, para sempre. Romanos 8:31. Que diremos, pois, Paulo diz, à vista dessas coisas? Aí, à vista do quê? De tudo aquilo que ele falou. 30 versículos antes desse, que você vai ler depois. Está dizendo, o que você pode dizer diante de tudo que Deus já fez por você? Esse é o resumo dos 30 versículos. Você tem o Espírito Santo que ora por você nas tuas fraquezas. Porque a nossa fraqueza é não saber orar como convém. Você vai orar segundo aquilo que você acha que você precisa. Mas quando o Espírito Santo está orando por você, permita que o Espírito Santo ore por você. Quando ele está orando por você, ele está orando a perfeita vontade de Deus para você. Ele está destruindo as fraquezas dentro de você, aquelas fortalezas que fazem você cair exatamente, sempre no mesmo lugar. Já viu aquelas pessoas que se casam 1, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes? E você olha e fala, nossa, ela sempre escolhe o mesmo perfil. Ela casou com um que batia, que fazia isso. E o segundo é bonitinho por fora, mas faz a mesma coisa. E o terceiro e o quarto, porque tem fraquezas dentro dela, que faz ela escolher sempre a mesma pessoa igual. Tem que ter mudança aqui. Mudou aqui, muda aqui fora. Faz mais de 30 anos que eu aconselho casais. Já ouvi todas as histórias que você possa imaginar. E sempre é a mesma estratégia de Satanás. Então, a pessoa que terminou um relacionamento, ela chega para mim e diz, nunca mais, nunca mais. Não é real. Porque se ela não mudar por dentro, vai continuar caindo sempre no mesmo lugar. E os meus conselhos são sempre os mesmos. 1 ano, não se relacione com ninguém. Ore, ore. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Fique 1 ano sozinho, orando. Não importa que tipo de relacionamento você terminou. Mas aquele que começa a trilhar esse caminho e começa de verdade a orar, ele fica 1 ano. Quem não ora, não passa nem 1 mês, nem 2 meses, já está enroscado com alguém. Isso é derrota para você. Isso é ser puxado pela carne, pelas emoções. Mas se você se edifica e se fortalece, você não vai cair no mesmo lugar. Você vai pular aquela cilada. Você não vai comer a isca de Satanás. Porque as iscas de Satanás são sempre para a tua carne, para as tuas emoções quebradas. É por isso que eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso que ele ore por mim. Se você quer vitória, deixa ele orar por você. Deixa ele orar por você. E eu te garanto, se você fizer 1 hora todo dia da academia do Espírito Santo, você vai ficar forte. Vai ficar robusto. Como o Gustavo. Se você olhar para o Gustavo, ele está forte, robusto. Você percebe que ele tem ido na academia. Mas nós temos que ter uma academia do Espírito, que vai ficar robusto por dentro, que vai conseguir vencer todos os ataques de Satanás. Todas as iscas do diabo você não vai comer, porque você está forte. Você é forte, corajoso, destemido nele. Então, todo dia, 1 hora de oração em línguas. 1 hora de oração em línguas vai ficar igual o Gustavo, forte por dentro. Não só por fora. Forte por dentro. 1 hora de oração em línguas por dia. Fará maravilhas na sua jornada de fé. Me acredite. Experimenta. E você vai ver que eu estou falando a verdade. Ele fala no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é o seu intercessor nessa manhã? Não é Pedro, nem João, nem Maria. O seu intercessor é Jesus. Ele é o teu intercessor. É Ele que intercede por você. Não são os mortos. O seu pai não pode te ajudar depois que ele partir dessa terra. Não pode. Os mortos não sabem o que acontece aqui na terra. Não podem te ajudar. Não ouvem o teu clamor. Não adianta você chamar pelo teu pai, pela tua mãe. Eles já partiram para a eternidade. Eles não podem te ajudar. Jesus está vivo, não está morto. Por isso ele fala. Por isso você conversa com ele. E ele te responde. Pega Colossenses. Capítulo 1 de Colossenses. Olha o versículo 13. Glória a Jesus. Deus nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Cristo. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. É este o versículo principal dessa manhã. Para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro que foi tirado da morte. A morte não conseguiu aprisionar Jesus, ele ressuscitou. Este é o poder da ressurreição. Jesus não está morto, ele ressuscitou. E do mesmo jeito, nós que seguimos a ele, ressuscitamos com ele. Isso é o poder da vida de Deus em nós. Aleluia! Pega 1 Coríntios 15. Vamos voltar um pouquinho. Versículo 20. 1 Coríntios 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, que foi Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Em um nascemos mortos, que é o primeiro nascimento em Adão. Todos nós nascemos, a humanidade inteira é descendente de Adão. Nascemos todos pecadores, todos condenados à morte. Mas veio o segundo Adão, que é Jesus. E nele todos nós ressuscitamos da morte. Saímos da morte para a vida. A vida continua. Comece a pensar sobre isso. A vida continua. Você vai estar eternamente em um lugar, com Deus ou sem Deus. Porque você nunca vai deixar de existir, nunca. Pensa comigo nessa manhã. Você vai viver para sempre, ou na morte ou na vida. Escolha a vida e não a morte. Porque é de graça. Por que você vai escolher permanecer na morte se você pode escolher a vida? Porque você vai arriscar a tua salvação, porque salvação se perde por causa dos prazeres da carne, para ser o homem mais popular da terra, o político mais famoso,
A pessoa mais rica do mundo. Ter 50 carros, 50 motos, sei lá. Gastar a sua vida só trabalhando, correndo atrás do vento. Lembra das palavras de Jesus, em Lucas 12. Aquele homem construiu, ele pensou, agora eu vou folgar. Ai, agora eu juntei bastante dinheiro, agora eu sou muito abastado. Agora eu vou passear, vou viajar. E Jesus disse, louco, essa noite você vai morrer. E tudo que você construiu, para quem vai ficar? Você foi uma pessoa tão rica para o mundo, mas tão pobre para com Deus. Isso é triste. Realmente, ele foi louco, aquele homem. Ele ignorou cada dia, cada sol, cada noite ele ignorou que a vida continuava. Ele ignorou a mensagem da cruz. Não ignore isso na sua vida. Pensa. Todo dia. Jesus deu uma dica para você e para mim. Eu presto atenção nas dicas de Jesus. Não sei se você presta. Ele disse, será que você não tem 1 hora para estar comigo? Ele deu uma dica. Se você quer ser bem-sucedido, passe 1 hora comigo todos os dias. De 24 horas do dia, passe 1 hora comigo, só comigo. Eu e você, juntos. E eu quero te ensinar todas as coisas que você precisa saber. A respeito da eternidade. A respeito de quem você é em mim. O que é 1 hora? Pensa de 24 horas. 1 hora, 1 hora. Não é muito. Quem fica aqui 1 hora no telefone com as amigas? Todo mundo fica. Eu fico. E você não fica 1 hora? Não tem 1 hora para ficar com o teu Criador, para aprender as riquezas eternas? Aleluia. Para terminar, pega Apocalipse. Capítulo 1. Na visão de Jesus glorificado, a visão de João, quando ele viu Jesus glorificado. Apocalipse 1, versículo 17 e 18. Oh, aleluia. Nosso Deus é bom, justo e fiel. E nessa manhã, você não tem noção do que Deus está fazendo em você e em mim. Abra seu coração, receba a palavra com alegria. Deus, Ele corrige a quem ama. Qual é o pai que ama o filho e não corrige o filho? Deixa o filho à mercê da morte. Todo bom pai corrige seu filho. Toda boa mãe corrige o seu filho, porque quer que o filho viva e não morra. Apocalipse 1, 17 e 18. João dizendo, quando ele viu Jesus, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Jesus está vivo e você vai viver também. Aliás, já vivemos por meio dele. Então pensa quão maravilhoso é você poder deitar e saber que mesmo que você tenha feito tudo errado, você se arrependeu, o sangue do Cordeiro te purifica de todo pecado. E que você pode adorar a Deus lá no seu quarto sozinho. Ele falou, entra no quarto em secreto, fecha a porta, fica comigo 1 hora. Fica 1 hora comigo. E eu vou te ensinar coisas gloriosas, grandiosas que você não sabe.
Eu vou te ensinar como sair de qualquer dificuldade, qualquer problema. Eu vou te ensinar a ser melhor no que você acha que é melhor. Você pensa que você é melhor nisso, mas você não é. Deixa eu te ensinar a ser de verdade o melhor a melhor. Amém? Marciana vai terminar a reunião louvando e adorando ao Senhor. Que seja um domingo maravilhoso para você de Páscoa. Um domingo realmente de ressurreição, de mudança, de vida abundante. Perdoa. Ontem eu tive um testemunho maravilhoso de uma amiga. Ela disse: Rita, valeu a pena eu perdoar minha sogra. Agora ela me chama de uma frase muito querida quando você diz assim: meu amor, meu docinho. A minha sogra me chama de meu docinho. Vale a pena perdoar. Amém? Bom dia. Só para completar o que o Pai tem nos dito nesta manhã. Eu já contei uma experiência uma vez e eu vou falar hoje bem resumido. Quando eu vi a neve a primeira vez, tinha uns 3 a 4 carros na frente, assim, de cores diferentes. Um deles era um carro branco. E eu fiquei tão encantada de ver aquele floco de neve caindo, cobrindo casas, rua, os carros, tudo que eu podia ver estava sendo coberto pela neve. E o carro branco chamou a minha atenção, porque eu conseguia distinguir as 2 cores brancas, o branco do carro e o branco da neve. E aí eu perguntei, em voz alta mesmo, como estou conversando com vocês. Eu estava no quarto da minha janela, e aí eu perguntei: Pai, existe algo mais neve do que aquela neve que eu estou vendo? Existe algo mais branco do que aquela neve que eu estou vendo? Ele disse: sim. Ele falou comigo naquele dia, foi uma experiência maravilhosa. Já tive outras experiências, mas essa foi maravilhosa. Porque a voz que ele falava comigo é a mesma que vocês estão me ouvindo aqui. Não foi dentro de mim, foi fora. Uma voz audível. E ele falou: sim, existe. Você é mais alva do que aquela neve. No dia que você nasceu de novo, passou pelo sangue do Cordeiro de Deus. E você se tornou mais alvo do que aquela neve. Jesus perdoou os seus pecados, o meu pecado. No dia que eu reconheci Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Reconheci que eu estava em pecado, nasci em pecado. Mas a salvação chegou até a minha casa. Assim como a salvação chegou até a sua casa. E o que ele falou para mim é real. Está escrito na palavra, Isaías: nós somos mais alvo do que a neve. Amém? O Senhor tem nos atraído todos os dias, incansavelmente, com suas cordas de amor. Amém? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Obrigada, Pai, por essa manhã. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos. Acolhemos, Pai, em amor a Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos tirou, nos transportou, Pai, do império das trevas e nos trouxe para a sua luz. Nos deu veste de louvor. O Senhor nos deu veste nova, Pai. Nos tirou de um tremendal de lama e nos levou para o reino do seu amor. O Senhor nos deu vida, vida em abundância. Nosso coração é grato a Ti, Pai.
Não há palavras para expressar o nosso amor. Oh, Pai, nós te amamos, te adoramos, te glorificamos, Pai. Obrigada pela palavra dessa manhã. Obrigada pela tua palavra. Ela é a verdade, Pai, para a minha vida. Obrigada, Pai. Eu faço escolha todos os dias, Pai, da minha vida. Eu escolho amar a Ti. Eu escolho a vida e não a morte. Obrigada, Pai. Eu escolho obedecer. Obedecer em humildade de coração, Pai. Obrigada, Pai, por essa manhã linda, Pai. Nós te adoramos, Pai. Obrigada porque alcançamos a salvação. Obrigada, Pai, porque alcançamos a salvação, Pai. Eu e a minha casa servimos a Ti, Pai. Obrigada, Senhor, porque o meu nome e o nome dos meus entes queridos está escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, porque nenhum deles se perderão, Pai. Nenhum deles se perderão. Eles podem correr, mas a Tua palavra alcança, Pai. Eles não descerão à mansão dos mortos. Obrigada, Pai, que nós temos a promessa de Cristo. Obrigada, Pai, que nós temos o sim na Tua promessa, Pai. Obrigada, Senhor, não foi em vão a sua morte. Não foi em vão. Obrigada, Pai, o Senhor morreu por mim. Morreu por nós, Pai. Para que possamos desfrutar da vida, Pai. Obrigada, Senhor, nós te amamos, te bendizemos. Te adoramos, Cordeiro Santo. Adoramos. Adoramos a Cristo que venceu. Te adoramos, Senhor. Adoramos. Adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que não possa derrotar, nem cadeias ou grilhões que não possa arrebentar. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Nós te amamos, Pai, porque Cristo venceu. Nós te amamos, Pai. Te adoramos, Pai. Nós te adoramos, recebemos a Tua palavra e escrevemos na tábua do nosso coração, Pai. No precioso nome de Jesus, Pai, nós te adoramos. Obrigada, Pai, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Te amamos, Jesus. Coroamos a Ti, ó
Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós chamamos, Pai. Aleluia.